Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim, com a Pro está tudo bem, graças a Deus, né? Então, nós estamos chegando já no final de semana. Hoje é a nossa aula de ciências, né? Em ciências, nós estamos aprendendo, né, sobre... Aqui, deixa eu voltar aqui na página. Nós estamos aprendendo sobre os micro-organismos, né? Conhecendo os organismos microscópicos, né? Aí nós já vimos aqui, nós aprendemos quais são os organismos microscópicos, que tem lá bactérias, vírus, fungos e protozoários, né? Então nós vimos sobre as bactérias, nós vimos sobre os vírus, né? Veio o vírus Zika, aí nós vimos também sobre os fungos e os protozoários, né? Então, nós já vimos sobre isso daqui. Aí vocês fizeram exercitando sobre essas questões. Aí nós vamos entrar hoje no capítulo 2, que é a importância dos micro-organismos. A importância dos micro-organismos. Produção de remédios e vacinas. Nossa, como isso, Pro? Então os micro-organismos, alguns deles, né, são usados para fazer as vacinas e remédios. Olha que interessantes. Vamos à leitura. Já em casa, Elias fez uma nova pergunta ao pai. Pai, você falou que os micro-organismos são importantes para os seres humanos. Como assim? É porque, graças aos micro-organismos, temos vacinas e alimentos. O pai explicou que nosso corpo possui meios de defesa naturais contra certas doenças. No entanto, podemos contar com alguns meios artificiais, como as vacinas, para ampliar o sistema de defesa do nosso organismo. Elas entram em ação quando as defesas naturais não são suficientes para combater os micro-organismos invasores. Todas as vacinas são produzidas em laboratório e são preparadas a partir de micro-organismos, vírus ou bactérias, mortos ou inativos. Uma vez introduzidas no organismo, as vacinas provocam a produção lenta de anticorpos específicos para cada tipo de micro-organismo, em um processo que demora cerca de 1 mês. As vacinas têm prevenido doenças graves como sarampo, hepatite, rubéola, poliomielite, tuberculose e febre amarela. Vamos aqui no lembre-se. A espécie do fungo Penicillium, lembra do fungo Penicillium? É a responsável pela produção da penicilina, um antibiótico poderoso. E micro-organismos inativos. O que é os micro-organismos? O que são? São os que perderam a capacidade de se reproduzir. Então, o micro-organismo ele já não se reproduz mais, ele perdeu essa capacidade. Aí, os laboratórios pegam esses micro-organismos e vão fazer os testes das vacinas, dos remédios, né? Como falou aqui, nós temos a nossa defesa natural no nosso organismo. Mas tem hora que os organismos que vêm de fora, né? Os fungos, as bactérias, elas chegam e atacam o nosso organismo. Se o nosso organismo estiver fraco, elas vão ter poder para se infiltrar e gerar a doença, né? Agora, quando é vacinado, a pessoa vai lá, tem a vacina para HN1, né? Nós fomos vacinados para HN1. Quando vem o vírus da HN1 contra o nosso organismo, a vacina, que foi o vírus inativo, que foi fabricado, feita a vacina, tá dentro, ele consegue ajudar os micro-organismos do nosso corpo interno a combater esse novo que tá vindo, entendeu? E no caso, na situação que nós estamos vivendo, a pandemia, por que a pandemia? Porque ainda não acharam uma vacina para Covid-19. Então, estão vários laboratórios que estão testando. E para ter a vacina, para chegar, já tem países que já tá fazendo teste, né? O Brasil já tá envolvido com algum laboratório, coisa desse tipo. Então, até chegar a vacina para combater o Covid-19,
tem que ficar nessa situação, essa prevenção, não tá em lugares tumultuados, uso da máscara, a lavar as mãos sempre, utilizar o álcool, esterilizar tudo que compra, né? Saiu de casa, quando voltou, passa o sapato num pano com álcool, com a cândida, né? Passa água com cândida na casa, lava roupa. Por quê? Porque o nosso organismo ainda não tem vacina, né? Então o nosso organismo, a defesa do nosso organismo, ela é pequena, ela é fraca para combater esse vírus, né? Então, aí daqui a um tempo, quando surgir a vacina, aí todo mundo é vacinado, ninguém mais pega ela, né? Então, é assim que funciona. Eles usam vírus ou bactérias mortos e inativos para fazer as vacinas, para fazer os remédios. Você sabia? No passado, a poliomielite, paralisia infantil, causou a morte de várias crianças. Depois da criação da vacina em 1952, pelo médico e pesquisador americano Jonas Salk, passou a ser possível prevenir a doença. Então lá, o nenê nasce, né? Ai, que dó, né? Aquele nenenzinho tão pequenininho, tão guti-guti. A mãe tem que levar lá para tomar vacina. Tem aquela caderneta lá. Ai, um monte de vacina. Tem que tomar. É para manter a saúde, para não pegar as doenças. Dá dó, o nenê chora. Tem aquelas que é na perninha, né? E tudo. Mas a vacina poliomielite, ela já é tomada desde pequenininho. Para quê? Para prevenir da paralisia infantil, né? Eu tenho 2 primos, hoje já são senhores, né? Já são até vós, né? Eu tenho 2 primos que na época, muitos anos atrás, né? Quando eles eram pequenos, a minha tia, ela tinha muitos filhos. Ela teve acho que 9, 10 filhos. E ela não tinha o costume de vacinar. Já existia vacina, só que ela não tinha o costume de vacinar, né? Eu não sei se por falta de informação, simplicidade, né? Eu não sei, há muito tempo atrás, né? Então, o meu primo Silvano e o meu primo Gerson, eles tiveram a paralisia infantil. O meu primo Silvano pegou numa perna e ele usa uma bota especial e ele arrasta a perna dele até o dia de hoje. E o meu primo Gerson pegou no braço, então o braço encolheu, o braço dele é assim, ele não teve a paralisia no braço, porque não tomou vacina. Então, assim, nas mães, a gente está sempre preocupado olhando carteira de vacinação. Eu tô com meus filhos grandes, né? Mas mesmo assim, a gente está sempre ali olhando a carteira de vacinação, que é muito importante se prevenir, né, de pegar essas doenças. Ó, você sabia? A informação sobre a criação da vacina contra a poliomielite mostra como, a partir dessa descoberta, praticamente não se tem mais casos da doença, assim como outras que têm imunização por vacina, né? Então isso graças ao grande avanço da medicina, aos laboratórios, né, aos farmacêuticos que estão sempre empenhados trabalhando para desenvolver novos remédios, novas vacinas, né? Então as doenças que são transmitidas por vírus, né, elas só podem ser prevenidas através da vacina. Não tem remédio que cure. Só é necessário que o corpo reaja e destrua o vírus. E ele vai reagir e destruir o vírus como? Recebendo a vacina antes, tá? Então, essas doenças podem ser evitadas. Então, sempre atento às vacinas. Agora, esse ano já teve aí de novo a vacina da gripe. Eu, meu marido, meus filhos já tomamos todos a vacina da gripe. Que eles estão, cada ano o vírus vai mudando, então eles vão mudando a vacina. Então, a gente toma todo ano. Tem que tomar. E assim que surgir, com a graça de Deus, né? Deus ajudar e surgir a vacina para Covid-19, todo mundo sendo vacinado, né? Porque essa doença já fez estragos demais. Dando sequência na página 21. O vírus influenza, causador da gripe, por exemplo, é mantido a uma temperatura extremamente baixa para a produção de vacinas. O vírus é inativado para que a vacina seja produzida
e tenha os efeitos desejáveis ao corpo humano. 1. Você já tomou vacina? Em caso afirmativo, para a prevenção de quais doenças? E aí, para qual? Ah, como eu vou saber, mãe? Ô, Pro, como que eu vou saber? Mamãe, deixa eu ver minha carteirinha de vacinação. Aí você vai lá ver todas as vacinas que você já tomou. Aí você vai listar aqui, ó. Você vai listar as vacinas que já tomou. Vai procurando lá, vai ter os nomes de todas as vacinas, tá bom? Na carteirinha de vacinação. 2. Como é feito o controle das vacinas que se deve tomar ou que já foram tomadas? Como que faz para saber se já tomou, se tem que tomar? Através de que documento? Do quê? O que se usa? O que as mães têm das crianças que ela vai lá consultar para ver se a criança já tomou ou não a vacina, ok? Aí vamos lá. E no mundo da tecnologia? Vacina contra HIV. A AIDS é uma doença causada pelo vírus HIV. A síndrome da imunodeficiência adquirida, em inglês AIDS, pode ser transmitida através da transfusão de sangue, troca de fluidos sexuais por meio da relação sexual desprotegida, compartilhamento de agulhas de seringas, etc. É uma doença autoimune, ou seja, o vírus controla as células do sistema imunológico da pessoa infectada, o qual passa a atacar o corpo em vez de defendê-lo. Tá? Então, o vírus do HIV, ele, é uma doença autoimune. O que é isso? O vírus controla as células do corpo da pessoa. O organismo não controla mais as suas próprias células. Quem controla é o vírus, né? Ele controla. E em vez dele defender o corpo da pessoa, ele ataca. Entendeu? O tratamento dessa doença atualmente consiste em administrar medicações que impeçam que o vírus se multiplique. Sendo assim, não existe cura para ela, tá? Então, para a AIDS ainda não existe cura. Então, tem o quê? Tem um tratamento que a pessoa toma medicação. Essa medicação, ela vai lutar, ela vai fazer com que esse vírus não se multiplique dentro da pessoa, tá? Mas não tem cura. Como a AIDS é uma doença causada por vírus, para evitá-la é necessária a fabricação de vacina para combater o HIV. Há décadas são realizadas pesquisas para esse tipo de imunização, uma vez que vírus somente são combatidos por meio de vacina. Não tem ainda, né? Então aqui, há décadas que os estudiosos estão empenhados em descobrir uma vacina contra o vírus HIV e não conseguiram ainda. Quais seriam as melhorias trazidas à sociedade caso uma vacina contra o HIV fosse desenvolvida? Discuta com os colegas e o professor. Olha aqui, então vamos supor, se eles conseguirem descobrir a vacina contra o HIV, aí passa a vacinar as pessoas ficam imunizadas. Que melhorias que isso seria trazido para a sociedade? O que poderia acontecer, né? Porque assim, vamos imaginar, uma pessoa saudável, uma pessoa com saúde, ela vive bem. E uma pessoa doente? Depende da doença, né? Mas assim, normalmente a pessoa tem altos e baixos. Tem aquele dia que tá bem, tem aquele dia que está ruim, tem aquele dia que consegue fazer as coisas, levantar, tem outros que não saem da cama, né? Então tem várias reações que a gente sofre, né? Quando a gente tem determinadas doenças, né? E no caso aqui do vírus do HIV, essa doença não tem cura, entendeu? Então, o que eu tenho que fazer? Se a pessoa foi contaminada, ela vai tomar até o final da vida a medicação para combater que esse vírus não se reproduza dentro. Então, quer dizer, ela vai ficar dependente. Ela não pode deixar de tomar, porque se ela deixar de tomar, o corpo dela não tem defesa. Aí vem uma gripe, derruba ela,
Aí qualquer coisa que vem, derruba a pessoa, né? Então, assim, se acontecer, quando acontecer de conseguir essa vacina para esse vírus, que melhorias traria para a sociedade? Porque aqui está dizendo que como essa vacina ela é transmitida, olha como ela é transmitida. Essa vacina não, perdão, esse vírus, olha como ele é transmitido. Transmitido através da transfusão de sangue. Lá, a pessoa tá doente, ela tá com uma anemia e ela precisa ir pro hospital e vai pro banco de sangue para tomar sangue. Se vier um sangue contaminado, transfusão de sangue. Veio um sangue contaminado, bateu pro sangue da pessoa, contamina a pessoa. Como mais ela é? Ela é transmitida entre casal, relação que o casal tem. Ela é transmitida. E também compartilhamento de seringas, né? Um perigo. As pessoas que usam as drogas, que usam seringa, que passa de um para outro. Então, quer dizer, põe aqui na minha veia, vai para a veia do A, do B, do C, do D, do E, do E. Daqui a pouco, a pessoa é contaminada. Nesse meio do caminho, um é contaminado, contamina o resto todo, né? Então, ela é fácil de ser propagada, né? Então, assim, vamos estar discutindo. Discutam isso, pode conversar com a mamãe, com o papai, se quiser conversar com um amigo, ou pesquisar no Google. Vocês são muito espertos, começa a pesquisar e nós vamos discutir sobre isso na nossa chamada de vídeo, tá bom, meus amores? Aí vamos passar para a página 22. Outras leituras. Meme, um gênero textual da internet. Você provavelmente já se deparou com memes nas redes sociais, certo? É um texto humorístico, geralmente crítico. Essa forma de comunicação explora recursos como imagens e vídeos, aliados a pequenos textos que dão sentido ao que é ilustrado. Os memes, em geral, tratam de assuntos controversos da atualidade, abordando-os de maneira bem-humorada, com a finalidade de criticá-los, ou de simplesmente provocar algumas risadas. Leia o seguinte meme. Quando seu celular tem antivírus, mas você não vê. Quando seu celular tem antivírus, mas você não vê. 1. Junte-se a um colega e explique o humor contido na imagem. O que será que essa imagem está querendo falar, transmitir, né? Que humor é esse? Do que se trata essa imagem, essa escrita? O que se trata, né? Essa imagem é um meme? Como é possível concluir isso? De acordo com o que você estudou, as vacinas são importantes por quê? Né? Qual ou quais ou são os riscos de não tomar vacina? E aí, crianças? Então, observando aí essa imagem, né? Quando seu celular tem antivírus, mas você não. Nossos celulares são protegidos, não são? Nosso computador, né? Tem que ter o antivírus para ele não pegar vírus, né? Não puff, né? Não estragar tudo que tem lá dentro, né? E nós, seres humanos, né? E nós, seres humanos? Porque é necessário ou não realizar a imunização por vacinas? O que vocês pensam sobre isso? De tudo que nós estamos vendo, é necessário ou não imunizar por vacina? Só que esse tema ele é polêmico, né? Porque existem famílias que optam por não imunizar os filhos, né? Só que a imunização, né? A imunização é um avanço científico voltado para evitar o sofrimento do ser humano com as doenças. Então, é só através da imunização que eu posso estar seguro contra as doenças, né? Então, o que está mostrando essa imagem? O que ela está querendo dizer? Né? Pense, depois a gente discute também
na chamada de vídeo. Agora, a questão 3 dá para vocês responder tranquilo, e a 4. A 1 e a 2 vocês respondam, mas aí a gente vai discutir, conversar sobre isso, tá? Vamos para a página 23. Os micro-organismos e a produção de combustíveis. Oxi! Vamos ver? Elias continuou conversando com o pai sobre os micro-organismos e a importância deles para os seres humanos. Foi quando ele descobriu que, graças a eles, podemos andar de carro ou de ônibus. Nossa! Vamos lá. Os micro-organismos, como fungos e bactérias, são responsáveis por produzir combustíveis para os veículos. Olha só que interessante. 1. Discuta com os colegas e o professor alguns dos combustíveis utilizados nos veículos atualmente. De onde eles vêm, né? Da onde que vem? Os combustíveis. Que tipo de combustível que tem lá no posto, né? Tá, tem A, B e C. Tá, o A vem da onde? E o B vem da onde? E o C, né? Isso daí podem estar conversando com o papai, com a mamãe, com o Google, perguntando, e depois a gente vai conversar sobre isso. O etanol, álcool, utilizado em alguns veículos, é obtido da fermentação do quê? Do açúcar, que pode ser proveniente de diferentes fontes, milho, beterraba, etc. No Brasil, a fermentação é realizada com a cana-de-açúcar. Esse processo, utilizado na obtenção de combustível para veículos, consiste em transformar a glicose, açúcar simples, em álcool. Somente possível com a presença de fungos como Saccharomyces cerevisiae. Nossa, que nome estranho. Saccharomyces cerevisiae. Esse tipo de fungo transforma o açúcar em álcool, o qual, por sua vez, é usado em veículos automotores. Algumas bactérias também conseguem realizar esse tipo de fermentação, denominada fermentação alcoólica. O que é fermentação? Glossário. Processo químico que transforma matérias orgânicas em outra. Você sabia? Esse vírus Saccharomyces cerevisiae é o fungo utilizado para a produção de álcool em bebidas alcoólicas também. Atualmente, as bactérias são geneticamente modificadas, cruzando informações genéticas entre diferentes espécies, com a finalidade de gerar um micro-organismo com características definidas e conhecidas. Por exemplo, um cruzamento genético é realizado entre a bactéria Ximomonas mobilis, capaz de produzir álcool com muita eficiência, mas utilizando poucos tipos de açúcares, e a Escherichia coli, que não produz o etanol, mas é capaz de utilizar diversos açúcares. Como vimos, os fungos só conseguem transformar açúcares simples em álcool, e com esse cruzamento genético produzem-se bactérias que conseguem transformar vários tipos de açúcar em etanol. Interessante, né? A partir da biotecnologia, atualmente se faz o cruzamento de micro-organismos para obter maior produção de etanol. O exemplo dado é o cruzamento de bactérias para poder utilizar vários tipos de açúcar, com maior eficiência de produção do etanol. Muito interessante. Então, olha, é a partir da biotecnologia. Vamos para a página 24. Os fungos e a produção de alimentos. Por enquanto aqui, olha, tem mais leitura, né? Mais leitura, uma leitura muito interessante, e vocês acompanhem no vídeo. Pai, você disse que os fungos são utilizados para produzir bebidas alcoólicas. O que mais eles podem produzir? O que mais podemos produzir com eles? O que você responderia a Elias? O que vocês responderiam? Jairo explicou a Elias que, graças a alguns micro-organismos, podemos produzir e enriquecer alguns tipos de alimentos. Fungos, além de fermentarem o açúcar para a produção de etanol nos combustíveis, também produzem álcool durante a fabricação de bebidas como vinho e a cerveja.
Esse processo, além de gerar etanol, resulta na liberação de gás carbônico, o que permite o uso das leveduras para o crescimento de massas de pão em geral. Alguns tipos de fungos são acrescentados à massa de queijo para dar um sabor característico a ela. Fungos também servem como alimentos. Você se lembra do champignon que comemos no restaurante, né? Olha aqui a imagem, cogumelo comestível e massa de pão em processo de crescimento. Para a produção de queijos e iogurtes, são usadas bactérias que realizam a fermentação láctea, resultando na coagulação do leite. As bactérias são utilizadas também na produção de picles, bebidas e vinagre. A fermentação láctea produz o ácido laquítico, transformando o açúcar presente no alimento, leite, vegetal, etc., e garantindo a este acidez, consistência e sabor característicos. Alguns tipos de bactérias são utilizados como os probióticos, como os lactobacilos vivos, presentes em algumas bebidas à base de leite, que ajudam na regulação do funcionamento do intestino. O lactobacillus vivo tem no Yakult, uma delícia, né? Glossário: probiótico, bactérias benéficas aos seres humanos, presentes em alguns alimentos. 3. Vamos verificar se você entendeu? Circule de azul os alimentos produzidos por meio das bactérias, de amarelo por meio de fungos e de verde por fungos e bactérias. Então, aqui nós temos queijo, pão e pepino. Aí vocês vão pintar de acordo com o que aprenderam. O campo e a cidade apresentam uma relação de dependência entre si, né? Nós estamos vendo a interdependência campo e cidade. Muitos dos produtos consumidos na cidade, como roupas de algodão, são confeccionadas com materiais vindos do campo. Com a alimentação não é diferente. A agricultura praticada no campo produz o alimento que será consumido tanto pelos moradores da zona rural quanto da cidade. 1. Qual é a diferença entre campo, cidade e município? Qual que é a diferença entre campo, cidade e município, né? Lembra lá naquele círculo lá, né? A divisão administrativa, as divisões, né? O país, né? Nós aprendemos. Então, qual é a diferença entre campo, cidade e município? 2. O queijo vem do campo. O queijo que vem do campo é produzido a partir da fermentação do leite. Qual micro-organismo participa desse processo? Tá? Qual é o micro-organismo que participa desse processo? 3. O leite extraído da vaca para a produção do queijo se enquadra em qual atividade econômica praticada na zona rural? O leite extraído da vaca para a produção do queijo se enquadra em qual atividade econômica praticada na zona rural? Lembra lá qual atividade econômica? 4. O município onde você mora possui área rural? Se possuir, qual é a produção predominante? Frutas, verduras, leite, etc. Hein? Então, dá para responder tranquilo, né, meus amores? Agora, nós vamos ver a importância ambiental dos micro-organismos. Nossa, pai, os micro-organismos são mais importantes do que eu imaginava. Sim, eles são muito importantes para o meio ambiente também. 1. Como você justificaria a fala de Jairo? Converse com os colegas e o professor antes de responder. Como você justificaria a fala de Jairo? Sim, eles são muito importantes para o meio ambiente também. Os fungos e as bactérias na natureza desempenham o papel de decompositores. Esses seres alimentam-se de matéria orgânica morta, como restos de alimentos e de animais mortos. Dessa maneira, os resíduos são decompostos e os nutrientes neles contidos são reutilizados pelos fungos e pelas bactérias que os devoram. Além disso, a partir da decomposição dos restos de matéria orgânica, forma-se o humus.
um composto rico em nutrientes que torna o solo altamente fértil para o plantio. Então, olha aqui, a matéria orgânica morta, resto de animal morto, né? Que tá ali no meio ambiente, que daria problema, né? Traz problema, né? Para o meio ambiente, né? Os fungos e as bactérias na natureza decompositores. Os fungos e as bactérias, eles vão desempenhar o papel de decompositor, né? Olha aqui. Dessa maneira, os resíduos são decompostos, tá? Os nutrientes nele contidos são reutilizados pelos fungos e pelas bactérias. Então, os resíduos são decompostos e quem reutiliza esses resíduos? Os fungos e as bactérias. A partir daí, né, os restos da matéria orgânica forma-se humus. Forma-se nesse humus. E esse humus, ele é o quê? Ele é um composto rico de nutriente para tornar o solo fértil para o plantio. Para trabalhar a terra, né? Na agricultura, vai lá trabalhar a terra, trabalhar o solo, para plantar a sementinha para nascer. A árvore frutífera, a batata, né? Tudo que vem da terra. Os seres decompositores atuam também nos ciclos biogeoquímicos, processos que ocorrem na natureza para garantir que elementos como oxigênio, por exemplo, circulem no meio ambiente continuamente. Nesses ciclos, os elementos disponíveis na natureza são transformados e aproveitados por uma série de seres vivos, sendo constantemente utilizados. Olha aqui, os fungos decompositores são responsáveis pela reciclagem da matéria orgânica, ou seja, fazem com que os nutrientes e elementos voltem à terra para serem reutilizados. Então, os fungos, né, decompositores, eles são responsáveis pela reciclagem. Ele vai lá, ele vai reciclar aquela montoeira de lixo, né, de alimentos, de animal morto, ele recicla. O que ele vai fazer? Ele vai tirar a parte boa, a vitamina, no caso ali, ó. Aí que eles fazem com que os nutrientes, né, e elementos voltem à terra para serem reutilizados, formando assim o quê? O adubo natural, né? Então, a terra tem que estar adubada, tem que estar trabalhada para ela poder produzir. 2. Você já estudou um desses ciclos? Cite o nome dele. Você já estudou um desses ciclos? Cite o nome deles, né? Seguindo a leitura, as bactérias especificamente presentes nas raízes de plantas capturam o nitrogênio gasoso do ar para aproveitamento da planta. Esse processo faz parte do ciclo do nitrogênio, no qual este elemento é reutilizado de maneira contínua no meio ambiente. Os fungos e as bactérias em conjunto devolvem ao solo o carbono presente na matéria orgânica morta, participando do ciclo do carbono. Tá vendo? Olha aqui, os fungos, né, e as bactérias, de novo. Olha aqui a importância para a natureza. Primeiro aqui ele vai decompor, ele age como decompositor, né, do lixo orgânico, dos restos dos animais. Aqui ele vai participar, né, do processo aqui do ciclo do nitrogênio, que aqui as bactérias especificamente presentes na raiz das plantas, as bactérias capturam o nitrogênio gasoso do ar para aproveitamento da planta. Então, esse processo faz parte do ciclo do nitrogênio, no qual este elemento é reutilizado de maneira contínua no meio ambiente. Os fungos e as bactérias em conjunto devolvem ao solo carbono presente na matéria orgânica morta, participando do ciclo do carbono. Os fitoplânctons são micro-organismos encontrados nas algas marinhas.
são seres que realizam a fotossíntese, processo em cuja etapa final, como você já estudou, o oxigênio é liberado. Esses fitoplânctons produzem grande parte do oxigênio presente na camada da Terra e por isso são considerados o pulmão do mundo. Olha as algas marinhas. Que interessante, né? Olha que importância. Esses fitoplânctons produzem grande parte do oxigênio presente na camada da Terra e por isso são considerados pulmão do mundo. E se não houvesse micro-organismos? Como você responderia a Elias? Se não houvessem os micro-organismos, o que aconteceria com o mundo? O que aconteceria com os seres vivos? Elias gostou muito de conversar com o pai e entender a importância de seres tão pequenos como os micro-organismos. E você, gostou de aprender também? Olha, esse tema é muito interessante mesmo, né? Então, nós vamos fazer só até aqui. A proquilia já passaram exercitando, mas primeiro nós vamos debater esse assunto na nossa chamada de vídeo, né? Para ver se resta o mínimo de dúvidas. Aí depois a gente vai pro exercitando, tá bom, crianças? Então, são poucas as coisas para responder. Aqui tem mais leitura, né? Aqui tem mais leitura. Então, são poucas as coisas para responder, né? E depois nós vamos fazer o exercitando, tá? São quantas páginas? São 1, 2, 3, 4, 5, 6 do exercitando, né? Então, nós vamos fazer na próxima aula, tá bom, meus amores? Então, boa aula, façam com atenção, enquanto estão assistindo o vídeo, vai acompanhando a leitura, porque a Pro tá lendo, vai acompanhando a leitura para ficar fácil o entendimento, tá bom? E às 2 horas nós nos encontramos para nossa correção da aula de geografia, tá bom? Beijo para vocês, até lá, amo vocês.